Meu nome é Helena, tenho 47 anos e durante 15 anos da minha vida, eu fiz algo que ninguém na minha família jamais imaginou. Eu anotei tudo. Cada empréstimo, cada favor, cada promessa quebrada, cada mentira contada na minha cara. Tudo registrado em um caderninho simples de capa azul marinho que eu guardava no fundo da gaveta da minha cômoda. Eu sei que parece coisa de louca, de pessoa obcecada, mas não foi assim que começou. No início, eu só queria lembrar, porque quando você é a pessoa que sempre ajuda, que sempre empresta, que sempre resolve os problemas dos outros, você acaba sendo também a pessoa que ninguém lembra de ter ajudado. E pior, você vira a vilã quando diz não. Eu sempre fui a filha do meio. Minha irmã mais velha, Adriana, era a bonita, a carismática, aquela que todo mundo adorava. Meu irmão caçula, Rodrigo, era o bebê da família, o protegido, o coitadinho que nunca conseguia se virar sozinho. E eu era a Helena, a responsável, a que trabalhava desde os 17, a que pagava as próprias contas, a que nunca deu trabalho. Meus pais sempre tiveram uma mercearia pequena no bairro. A vida nunca foi fácil, mas também nunca foi impossível. Só que, com o tempo, percebi que as dificuldades só eram minhas. Quando a Adriana queria fazer faculdade de design, meus pais pagaram. Quando Rodrigo bateu o carro, pela terceira vez, meus pais pagaram o conserto. Quando eu quis fazer administração à noite, a resposta foi: "Filha, você já trabalha, se vira." E eu me virei, sempre me virei, mas ninguém nunca anotou isso. Então, em 2009, eu comecei a anotar. A primeira anotação foi em março de 2009. Rodrigo me ligou desesperado porque tinha perdido o emprego, de novo, e precisava de R$ 1.500 para não ser despejado. Eu tinha acabado de receber meu 13º atrasado. Transferi na hora. Ele disse: "Juro que te pago mês que vem, mana." Não pagou. Anotei. 8 de março de 2009. Rodrigo. R$ 1.500. Despejo, promessa. Pagar mês que vem. 2 meses depois, ele postou foto em um resort no litoral. Em julho do mesmo ano, Adriana me pediu R$ 3.000 emprestados para investir em um curso de marketing digital que ia mudar a vida dela. Eu tinha juntado aquele dinheiro para trocar minha geladeira, que já não gelava direito. Emprestei mesmo assim. Ela disse: "Dri, você é minha salvação. Em 6 meses eu te devolvo com juros." Não devolveu. Anotei. 12 de julho de 2009. Adriana, R$ 3.000, curso marketing. Promessa, 6 meses com juros. 6 meses depois, ela abriu uma loja de roupas com o namorado. Nunca mais tocou no assunto. Naquela época, eu ainda achava que era só esquecimento, sabe? Que a vida deles era tão corrida que eles simplesmente não lembravam. Mas no fundo, eu já sentia aquele nó na garganta, aquela sensação de que eu era útil, mas não importante. Se você já foi a pessoa que todo mundo procura quando precisa, mas que ninguém lembra quando está bem, me conta nos comentários, porque eu sei que não estou sozinha nisso. Os anos foram passando e o caderninho foi engordando. Meu pai precisou de dinheiro para reformar a mercearia? Eu paguei 2/3 da obra. Minha mãe precisou de alguém para cuidar dela quando fez cirurgia de vesícula. Eu tirei férias e fiquei 15 dias dormindo no sofá da casa deles. Adriana precisou de avalista para alugar um apartamento? Eu assinei. Rodrigo bateu o carro de novo e não tinha seguro? Eu paguei o conserto. E cada vez eu anotava. Não era vingança, era sobrevivência. Porque quando você é invisível, você precisa de provas de que existiu. Em 2013, meu pai teve um AVC. Não foi grave, mas deixou sequelas. Ele precisava de fisioterapia 3 vezes por semana, acompanhamento médico constante, remédios caros. A mercearia foi vendida para pagar parte das dívidas hospitalares. Adriana morava em outra cidade na época, tocando a carreira dela. Rodrigo estava passando por um momento difícil. Código para desempregado de novo. Sobrou para quem? Para mim. Eu organizei a rotina dos remédios, levava meu pai nas consultas, pagava o plano de saúde dele porque o dinheiro da venda da mercearia tinha acabado rápido. Minha mãe ficava em casa, exausta, e eu me desdobrava entre meu trabalho, a casa dela,
e minha própria vida, que basicamente não existia mais. Teve uma tarde, em novembro de 2013, que eu nunca vou esquecer. Estava na sala de espera da fisioterapia com meu pai, esperando há quase 1 hora porque o terapeuta tinha atrasado. Meu celular tocou. Era a Adriana. Oi, Dri. Olha, eu e o Marcelo vamos casar. Ano que vem, em junho. Você vai ser madrinha, né? Eu disse que sim, óbvio. Ela continuou. Ah, e a gente tá meio apertado com as despesas, então cada madrinha vai ajudar com R$2.000. Tá bom pra você? R$2.000. Para o casamento dela. Enquanto eu pagava a fisioterapia do meu pai sozinha. Eu disse que ia ver. Ela desligou animada. Anotei. 14 de novembro de 2013. Adriana, pedido R$2.000 casamento. Contexto, pagando sozinha tratamento do pai. E eu paguei, porque era assim que funcionava. Em 2015, Rodrigo me ligou às 2 da manhã. Estava em uma delegacia. Tinha brigado em um bar e precisava de alguém para pagar a fiança e buscá-lo. Eu estava com febre. Tinha trabalhado até às 11 da noite naquele dia. Levantei, peguei o carro, fui até lá. No caminho de volta, ele reclamou que eu estava dirigindo muito devagar e que ele precisava dormir. Não agradeceu. Anotei. 3 de agosto de 2015. Rodrigo. Fiança. Vais buscar delegacia 0 dos UASDAS. Febre 38 às dextras, sem agradecimento. Eu me lembro de olhar para ele dormindo no banco do passageiro com a boca aberta, roncando e pensar: será que ele sabe o quanto eu abri mão por ele? Mas eu já sabia a resposta. Ele não sabia. E não queria saber. Se você já passou por isso, de largar tudo para ajudar alguém e ser tratado como se fosse obrigação sua, me conta nos comentários o que você sentiu nessa hora. Janeiro de 2024. Meu pai faleceu. Foi rápido, um infarto fulminante. Ele estava assistindo TV, minha mãe ao lado. Quando chegaram ao hospital, já era tarde. O velório foi marcado para 2 dias depois. Muita gente veio. Amigos antigos, vizinhos, parentes distantes. Adriana chegou de vestido preto estiloso, óculos escuros enormes, abraçando todo mundo e chorando alto. Rodrigo ficou na porta na maior parte do tempo, fumando e respondendo mensagens no celular. Eu estava lá, organizando tudo, porque era eu quem tinha organizado o velório, eu que tinha escolhido o caixão, eu que tinha ligado para o padre, eu que tinha avisado os parentes. Adriana e Rodrigo estavam muito abalados para pensar nessas coisas. Durante o velório, as pessoas vinham falar comigo. Helena, seu pai sempre foi tão orgulhoso de você. Helena, que força você tem, hein? Helena, agora você precisa cuidar da sua mãe. E eu só pensava, onde vocês estavam nos últimos 15 anos? Mas o pior veio depois, na hora da partilha da herança. Meu pai não tinha muito. A casa onde minha mãe morava, que estava no nome dele. Um carro velho, umas economias guardadas, menos de R$40.000. Mas na cabeça de Adriana e Rodrigo, aquilo era ouro. Sentamos na casa da minha mãe 1 semana depois do enterro para conversar sobre como dividir as coisas. Adriana começou. Bom, acho que a casa tem que ser vendida. A mamãe pode vir morar comigo e a gente divide o dinheiro em 3. Eu olhei para minha mãe. Ela estava pálida, em silêncio. Eu disse: e se a mãe não quiser sair de casa? Rodrigo entrou na conversa. Helena, a gente precisa ser prático. Ela não consegue cuidar dessa casa sozinha. E o dinheiro vai ajudar todo mundo. Ajudar todo mundo. Eu quase ri. Aí Adriana disse a frase que quebrou tudo. Helena, você sempre foi a mais estável financeiramente. Você não precisa tanto quanto a gente. Eu senti algo se romper dentro de mim. Naquele momento eu entendi que para eles, meus 15 anos de sacrifício, de empréstimos, de favores, de noites sem dormir, não valiam nada. Eu era estável porque eu me fodi para ser. E agora, eles queriam tirar da minha mãe a única coisa que sobrou, porque eu não precisava tanto. Até hoje eu me pergunto, quando foi que eu virei a inimiga na minha própria família? Me conta nos comentários se você já sentiu isso, de ser punida por ser responsável. Eu não disse nada naquela reunião. Apenas levantei, peguei minha bolsa e saí. Cheguei em casa, abri a gaveta da cômoda e peguei o caderninho azul marinho, 15 anos. 187 anotações. Empréstimos que nunca foram pagos.
mais de 53 mil reais. Favores que nunca foram reconhecidos, incontáveis. Promessas quebradas, todas. Eu passei a noite digitando tudo em uma planilha. Organizei por data, por valor, por tipo de favor. Imprimi. Fiz cópias. Eu não ia deixar que a narrativa deles, de que eu era a estável, a que não precisava, apagasse minha história. 3 dias depois, marquei uma nova reunião. Disse que era urgente. Chamei a Adriana, Rodrigo, minha mãe e mais 3 tios próximos que sempre opinavam sobre tudo. Cheguei com uma pasta preta debaixo do braço. Sentei na cabeceira da mesa e disse: antes de decidir qualquer coisa sobre a herança, vocês vão ouvir o que eu tenho para falar. Adriana revirou os olhos. Rodrigo suspirou. Minha mãe me olhou assustada. Abri a pasta e comecei. Em março de 2009, Rodrigo me pediu R$ 1.500 emprestados. Prometeu pagar em 1 mês. Não pagou. 2 meses depois, foi para um resort. Rodrigo ficou vermelho. Em julho de 2009, Adriana me pediu R$ 3.000 emprestados para um curso. Prometeu pagar em 6 meses com juros. Não pagou. Abriu uma loja com o namorado. Adriana tentou interromper. Eu levantei a mão. Eu não terminei e continuei. Página por página. Ano por ano. Cada centavo emprestado. Cada promessa quebrada. Cada madrugada que eu passei cuidando do meu pai sozinha enquanto eles tocavam suas vidas. Quando cheguei no final, o silêncio na sala era ensurdecedor. Coloquei a planilha no meio da mesa. O total que vocês dois me devem, somando empréstimos e ajuda financeira, é de R$ 53.740. Eu nunca cobrei, nunca falei nada. Mas agora vocês querem vender a casa da nossa mãe porque eu não preciso? Vocês querem saber quem não precisa? Vocês. Porque se vocês tivessem me pago, teriam mais do que o valor da herança inteira. Adriana estava chorando. Rodrigo estava de cabeça baixa. Os tios olhavam para eles com cara de espanto. Minha mãe, pela primeira vez, estava me olhando com algo que parecia orgulho. Eu continuei. Eu não vou impedir a venda da casa, mas se ela for vendida, eu quero minha parte. E antes de dividir qualquer coisa, vocês vão me pagar o que devem. Se não pagarem, eu levo isso para a justiça. E todo mundo aqui vai saber exatamente quem sustentou essa família nos últimos 15 anos. Levantei, peguei minha pasta e saí. Nos dias seguintes, meu celular não parou de tocar. Adriana me mandou mensagens aos montes, dizendo que eu estava destruindo a família, que aquilo era coisa de gente rancorosa. Rodrigo me ligou bêbado, gritando que eu era uma cobra. Minha mãe não falou nada por uma semana. Até que, em uma tarde de fevereiro, ela apareceu na minha casa. Sentou no sofá, pegou minha mão e disse: Helena, eu sempre soube. Eu sabia que você fazia tudo. Eu sabia que eles te usavam. Mas eu tinha medo de falar alguma coisa e vocês pararem de se falar. Eu tinha medo de perder meus filhos. Ela chorou. Eu também. Mas agora eu sei que a única filha que eu nunca vou perder é você. Porque você nunca me abandonou. E eu não vou deixar eles tirarem nada de você. A casa não foi vendida. Minha mãe continua morando lá. Adriana e Rodrigo tentaram contestar a dívida, mas não tinham argumento. Os tios ficaram do meu lado. Alguns até confessaram que sempre acharam que eu era explorada. No final, eles me pagaram. Não tudo, mas R$ 40.000. O suficiente para eu aceitar seguir em frente. Hoje, quase 1 ano depois, a relação com meus irmãos é educada. Distante. A gente se fala em datas importantes, mas a intimidade acabou. E para ser sincera, eu não sinto falta. Porque eu aprendi uma coisa nesses 15 anos anotando tudo. Memória é poder. Prova é defesa. E silêncio não é paz. É só medo de ser ouvido. Até hoje tem gente que me chama de rancorosa, de pessoa que não sabe perdoar. Mas eu pergunto, perdoar o quê? 15 anos de abuso disfarçado de família? Eu fiz o que precisava para sobreviver. E você, no meu lugar, teria feito diferente? Me conta nos comentários de coração o que você acha que eu deveria ter feito. Eu quero ouvir, de verdade.